Num império empresarial onde o receio era a lei, nenhuma assistente durava mais de um mês trabalhando para o bilionário mais intimidante de São Paulo. Isso tudo mudou no dia em que uma jovem obstinada atravessou aquelas portas, entornando o café, rompendo com as formalidades e desencadeando uma série de acontecimentos que ninguém jamais poderia imaginar. Em meio a disputas de poder, segredos ocultos e um romance improvável que floresceu no ambiente mais hostil, ambos aprenderam que até o coração mais frio pode se quebrar. Contudo, quando uma mentira avassaladora foi revelada, o destino do casal se converteu em um conflito silencioso, travado entre o orgulho, a mágoa e a busca pelo perdão. Antes de mergulhar nesta trama envolvente sobre superação, paixão e decisões difíceis, não se esqueça de curtir o vídeo e nos contar nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. Capítulo 1. O arranha-céus espelhado da Avenida da Liberdade refletia o céu cinzento de Lisboa como se fosse um espelho gigante apontado para o vazio. No 42º andar, onde o silêncio era interrompido apenas pelo ronco discreto do ar-condicionado e pelo clique nervoso de saltos apressados sobre o mármore importado, funcionava a sede da Almeida Corporações, um império construído sobre números, estratégias implacáveis e uma reputação que fazia investidores tremerem antes mesmo de apertar a mão do seu fundador. Rodrigo Almeida não era apenas o presidente da empresa. Ele era a própria corporação personificada. Alto, de ombros largos que pareciam carregar o peso de gerações inteiras. Cabelos negros sempre impecavelmente penteados para trás. Olhos escuros que atravessavam qualquer um como se pudessem ler contratos invisíveis escritos na alma das pessoas. Aos 38 anos, comandava um conglomerado avaliado em milhares de milhões. Controlava ações em 5 países e mantinha uma rotina tão meticulosa que os seus próprios executivos apostavam internamente em quanto tempo levaria para ele dispensar a próxima assistente. Porque havia uma lenda que percorria os corredores da Almeida Corporações, murmurada entre cafés e relatórios, sussurrada em elevadores e casas de banho. Nenhuma secretária sobrevivia um mês ao lado de Rodrigo Almeida. Não importava o currículo, a experiência ou as referências, todas, sem exceção, pediam a demissão antes que o calendário completasse 30 dias. Algumas saíam a chorar, outras, em silêncio absoluto, como soldados derrotados que abandonam o campo de batalha. Uma delas, segundo boatos, havia entrado em licença médica por estresse agudo depois de apenas 2 semanas. Naquela manhã de segunda-feira, com a cidade ainda a tentar recuperar do fim de semana, Rodrigo estava na sua sala envidraçada, a rever contratos quando a porta se abriu sem aviso prévio. Ele ergueu os olhos, preparado para repreender quem quer que tivesse ousado entrar sem bater, mas antes que pudesse articular uma palavra, uma figura atrapalhada atravessou a entrada, tropeçando nos próprios saltos altos. Beatriz Fonseca, 27 anos, cabelos castanhos desalinhados presos num coque torto, blusa branca amarrotada e uma pasta debaixo do braço, entrou a cambalear como se estivesse a aprender a andar de saltos naquele exato momento. E talvez estivesse. Os seus olhos castanhos claros, arregalados de pânico, encontraram os de Rodrigo uma fração de segundo antes que o desastre se concretizasse. O copo de café que ela segurava com a mão livre inclinou-se em câmara lenta, despejando todo o líquido escuro e quente diretamente sobre a camisa branca imaculada de Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ficou paralisada, boca aberta, olhos fixos na mancha castanha que se espalhava pelo peito do homem mais poderoso e temido de toda a empresa. Rodrigo olhou para a própria camisa, depois para ela. O seu rosto permaneceu completamente inexpressivo, como uma máscara de mármore que não revelava absolutamente nada do que se passava por trás daqueles olhos negros e impenetráveis. Lamento imenso, murmurou Beatriz, a voz a sair trêmula e baixa. Eu não queria, juro, eu só estava a tentar encontrar o Departamento de Recursos Humanos. E alguém me disse que era aqui. Mas acho que percebi mal, e eu estava nervosa porque é o meu primeiro dia. Quer dizer, não é o meu primeiro dia porque eu ainda não fui contratada. Mas seria o meu primeiro dia se eu fosse contratada.
E agora eu estraguei tudo e, meu Deus, eu vou ter que pagar por esta camisa, não vou? Ela continuou a falar, as palavras a saírem numa enxurrada descontrolada, enquanto as suas mãos gesticulavam freneticamente, tentando secar a camisa. Dele com um lenço de papel amachucado que tirou do bolso. Rodrigo apenas observava imóvel, enquanto ela praticamente esfregava o papel contra o seu peito, fazendo a situação ficar ainda pior. Está a piorar, disse ele finalmente, a voz grave e controlada, cada sílaba medida como se estivesse a assinar um contrato. Beatriz congelou, o lenço ainda pressionado contra a camisa dele. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, realmente olhou para ele. E foi nesse momento que percebeu quem estava à sua frente. Não era um executivo qualquer. Não era alguém dos recursos humanos. Era Rodrigo Almeida. O Rodrigo Almeida. O homem cuja foto estava estampada na recepção, nos artigos de revista, nos portais de notícias financeiras. Oh, não, sussurrou ela, os olhos a arregalarem-se ainda mais. Você é ele. Rodrigo inclinou ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse a avaliar um fenômeno curioso que acabara de aparecer na sua sala. Eu sou quem? O dono da empresa, o presidente. O homem que, segundo a recepcionista, come assistentes ao pequeno almoço. Pela primeira vez em anos, algo estranho aconteceu no rosto de Rodrigo Almeida. O canto da sua boca tremeu. Não chegou a ser um sorriso. Talvez fosse apenas um espasmo muscular involuntário, mas havia algo ali, uma fenda microscópica na fachada de gelo que ele mantinha há tanto tempo. Como se chama? Perguntou ele, afastando-se finalmente e pegando num casaco de reserva que mantinha pendurado atrás da porta. Beatriz Fonseca. Vim para a entrevista de assistente executiva, mas acho que acabei de me desqualificar de forma bem espetacular. Rodrigo vestiu o casaco, abotoando-o lentamente enquanto a observava. Ela estava ali a tremer levemente, com os ombros tensos e aquele olhar de quem esperava ser expulsa a qualquer momento. Mas não havia falsidade nela. Não havia o medo calculado que ele via em todos os outros. Havia apenas sinceridade crua, desconfortável e estranhamente refrescante. Está contratada, disse ele, voltando para trás da secretária e sentando-se como se nada tivesse acontecido. Beatriz piscou. O quê? Comece amanhã, 7 da manhã. Não se atrase. Mas eu derramei café em si. Eu estraguei a sua camisa. Eu nem fiz a entrevista ainda. Considere isto a sua entrevista. Passou. Como? Eu não respondi a nenhuma pergunta. Eu nem disse por que quero trabalhar aqui. Rodrigo encarou-a por um longo momento. Por que precisa do emprego? Está sem trabalho há 4 meses. O seu último emprego foi numa editora pequena que faliu. Tem formação em letras, fez mestrado incompleto em literatura comparada e está com 2 rendas de casa atrasadas. Estou certo? Beatriz ficou boquiaberta. Como é que sabe disso? Eu leio currículos. É o meu trabalho. Mas o meu currículo não diz que estou com a renda atrasada. Não, mas os seus sapatos dizem. Estão gastos, bem cuidados, mas velhos, não tem dinheiro para comprar novos. A sua blusa está impecável, mas é da mesma marca das que vendem em promoção nas lojas de saldos da Baixa. Veste-se bem com pouco. Isso interessa-me. Beatriz não soube se ficava ofendida ou impressionada. Você deduz a vida financeira das pessoas pelos sapatos? Entre outras coisas, amanhã 7 da manhã, não chegue atrasada e traga café, sem derramar. Ele voltou a olhar para os papéis sobre a mesa, encerrando a conversa de forma abrupta. Beatriz ficou ali parada por alguns segundos, ainda a processar o que acabara de acontecer. Depois, sem saber exatamente o que dizer, murmurou um obrigada, quase inaudível, e saiu da sala tropeçando novamente nos saltos. Quando a porta se fechou, Rodrigo permaneceu imóvel por um instante, os olhos fixos no contrato à sua frente sem realmente o ler. Algo naquela mulher desajeitada havia despertado uma curiosidade que ele não sentia há muito tempo. E curiosidade, no mundo de Rodrigo Almeida, era um sentimento perigoso. Naquela noite, Beatriz voltou para o pequeno apartamento que dividia com a amiga Camila no bairro Alto. O lugar era apertado, com apenas um quarto,
Uma sala minúscula e uma cozinha que mal cabia 2 pessoas ao mesmo tempo. Mas era o que ela conseguia pagar. E ultimamente até isso estava difícil. Camila estava na sala, sentada no sofá velho coberto por uma manta colorida, a assistir a alguma novela na televisão. Quando viu Beatriz entrar, desligou o aparelho e virou-se com os olhos a brilhar de expectativa. E então? Como foi a entrevista? Beatriz largou a mala no chão e atirou-se para o sofá ao lado da amiga, soltando um suspiro longo e dramático. Eu derramei café no dono da empresa. Camila arregalou os olhos. Fizeste o quê? Café. Inteiro. Na camisa branca dele. Antes mesmo de saber quem ele era. E foste despedida antes de seres contratada. Impressionante. Não. Ele contratou-me. Camila ficou em silêncio por um momento, a processar a informação. Espera. Ele contratou-te depois de teres atirado café para cima dele? Aparentemente sim, eu começo amanhã. Bia, isso não faz o menor sentido. Eu sei. Mas foi o que aconteceu. E sabes o que é pior? Ele é exatamente como dizem. Frio, calculista, assustador. Ele deduziu a minha vida inteira só a olhar para os meus sapatos. Camila olhou para os pés da amiga. Os teus sapatos? Disse que estão gastos, que eu não tenho dinheiro para comprar novos. Bem, tecnicamente ele está certo. Eu sei, mas quem faz isso? Quem fica a analisar os sapatos das pessoas? Milionários estranhos, aparentemente. Camila deu um sorriso maroto. Ele é bonito, pelo menos? Beatriz revirou os olhos. Camila, eu acabei de conseguir um emprego. Não estou interessada em nada além disso. Não respondeste à minha pergunta. Sim, está bem, ele é bonito. Do tipo intimidador. Sabes aqueles homens que parecem que vão assinar a tua sentença de vida enquanto bebem? Uísque? Desse tipo, Camila riu. Tu sempre tiveste um talento especial para te meteres em situações bizarras. Beatriz sorriu, mas por dentro sentia um frio na barriga. Ela não tinha ideia do que a esperava na Almeida Corporações. Tudo o que sabia era que precisava daquele emprego desesperadamente. As contas estavam a acumular-se, o dinheiro do subsídio de desemprego havia acabado e ela não podia mais depender da paciência infinita de Camila. Então, ela ia fazer com que desse certo. Custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Beatriz acordou 1 hora mais cedo do que o necessário. Tomou banho, escolheu a roupa menos amarrotada que tinha. Uma saia preta simples e uma blusa bege que Camila lhe havia emprestado, e saiu de casa a carregar 2 chávenas de café compradas na pastelaria da esquina. Chegou a Almeida Corporações 20 minutos antes das 7, o coração a bater acelerado, enquanto o elevador subia os 42 andares. A recepcionista, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa, olhou-a com uma mistura de pena e incredulidade quando Beatriz disse que era a nova assistente de Rodrigo. Boa sorte, disse a mulher, com um tom que claramente significava vai precisar. Beatriz engoliu em seco e seguiu pelo corredor até a sala envidraçada no final. A porta estava entreaberta. Ela bateu levemente antes de entrar. Rodrigo já estava lá, sentado atrás da secretária, a digitar algo no computador. Usava um fato azul marinho impecável, cabelos perfeitamente arrumados, e nem sequer ergueu os olhos quando ela entrou. Bom dia, disse Beatriz, a voz a soar mais aguda do que pretendia. Está adiantada. 6h40. Eu disse 7. Prefiro chegar cedo a chegar atrasada. Rodrigo finalmente olhou para ela. Os seus olhos percorreram Beatriz da cabeça aos pés, não de forma invasiva, mas analítica, como se estivesse a avaliar um novo investimento. Trouxe o café? Beatriz ergueu as 2 chávenas. Sem derramar desta vez. Ele fez um gesto indicando a mesa. Beatriz colocou uma das chávenas à frente dele e ficou ali sem saber exatamente o que fazer. Sente-se, ordenou Rodrigo, apontando para a cadeira do outro lado da mesa. Vou explicar como as coisas funcionam aqui. Beatriz sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, tentando parecer profissional apesar do nervosismo que subia pela garganta. Primeira regra.
Pontualidade. Chega antes de mim e sai depois de mim. Segunda regra, discrição. Tudo o que vê, ouve ou lê aqui, fica aqui. Terceira regra, eficiência. Eu não tolero erros. Quarta regra, silêncio. Eu não gosto de conversa fiada. Estamos entendidos? Sim, senhor. Não me chame de senhor. Chame-me de Rodrigo. Beatriz assentiu. Ok, Rodrigo. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, colocando-a sobre a mesa. Estas são as apresentações para a reunião de quinta-feira com os investidores japoneses. Preciso que reveja, corrija qualquer erro de português e reorganize os slides para que a narrativa fique mais fluida. Tem até amanhã ao final do dia. Beatriz pegou na pasta, sentindo o peso dela. Devia ter pelo menos 200 slides ali dentro. Só isso? Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Algum problema? Não, nenhum. Considere feito. Ótimo. A sua mesa é logo ali fora. Qualquer dúvida, não me pergunte. Procure resolver sozinha. Se não conseguir, aí sim, procura-me. Pode ir. Beatriz levantou-se, segurando a pasta contra o peito. Quando estava quase na porta, a voz dele deteve-a. Beatriz. Ela virou-se. Sim. Bem-vinda a Almeida Corporações. Havia algo naquele tom que ela nem conseguiu decifrar. Não, era exatamente caloroso, mas também não era frio. Era como se ele estivesse a testar se ela realmente aguentaria o que viria pela frente. E Beatriz estava determinada a provar que sim. Os primeiros dias foram um turbilhão. Beatriz descobriu rapidamente que trabalhar para Rodrigo Almeida era como estar num campo minado, onde cada passo precisava de ser calculado com precisão militar. Ele não gritava, não fazia escândalos, mas o seu silêncio era mais aterrorizante do que qualquer repreensão. Quando algo não estava do jeito que ele queria, ele simplesmente olhava para si com aqueles olhos escuros e sabia-se instantaneamente que se tinha falhado. Mas Beatriz tinha uma vantagem que as outras assistentes não tinham. Ela não tinha medo de perguntar. Quando não entendia algo, perguntava. Quando discordava de uma escolha, sugeria alternativas. E, para sua surpresa, Rodrigo não a cortava. Ele ouvia. Nem sempre concordava, mas ouvia. Na primeira semana, ela reorganizou a apresentação para os investidores japoneses de forma tão criativa que Rodrigo ficou 10 minutos em silêncio a olhar para os slides antes de finalmente dizer: está bom. Na segunda semana, ela corrigiu um erro num contrato que os advogados tinham deixado passar, poupando a empresa de um possível processo. Na terceira semana, ela sugeriu uma mudança na estrutura de uma proposta comercial que aumentou as hipóteses de aprovação em 40%. E a cada pequena vitória, algo mudava. Rodrigo começou a pedir a opinião dela sobre coisas que iam além de revisões de texto. Começou a incluí-la em reuniões. Começou a confiar nela de uma forma que, segundo os boatos que Beatriz ouvia nos corredores, ele nunca havia confiado em ninguém. As outras funcionárias observavam aquilo com uma mistura de inveja e incredulidade. Como é que ela estava a conseguir? Como é que ela não tinha pedido a demissão ainda? O que é que ela tinha de diferente? A resposta era simples. Beatriz não tentava ser o que Rodrigo queria que ela fosse. Ela era simplesmente ela mesma, direta, criativa, teimosa o suficiente para não recuar quando ele tentava intimidá-la. E Rodrigo, sem perceber, começou a depender daquilo. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira, quase um mês depois de Beatriz ter começado, que algo mudou de vez. Eles estavam na sala de reuniões a rever uma proposta de fusão quando Rodrigo simplesmente parou no meio de uma frase e olhou para ela. Por que é? Que não tem medo de mim? Perguntou ele de repente. Beatriz ergueu os olhos do portátil. Como? Toda a gente tem medo de mim. Você não. Por quê? Ela pensou por um momento antes de responder. Porque você é só uma pessoa muito ocupada, muito exigente e provavelmente muito solitária. Mas ainda assim, só uma pessoa. Rodrigo ficou em silêncio, os olhos fixos nela como se estivesse a tentar decifrar um enigma. E talvez estivesse. Você é estranha, Beatriz Fonseca. Ela sorriu. Eu sei. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rodrigo,
Almeida sorriu de volta. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. E naquele momento, algo entre eles mudou. Algo que nenhum dos dois soube nomear, mas que estava lá, a crescer silenciosamente como uma planta esquecida que insiste em florescer mesmo no betão. Capítulo 2. O mês de maio chegou trazendo consigo um frio incomum para Lisboa. As manhãs amanheciam envoltas numa névoa espessa que subia da Avenida da Liberdade como se a cidade inteira estivesse a respirar. E Beatriz já se havia acostumado à rotina implacável da Almeida Corporações. Chegava todos os dias às 6h45, uma chávena de café na mão e uma lista mental de tudo o que precisava de resolver antes que Rodrigo chegasse às 7 em ponto. Mas algo estava diferente. Ela percebia nas pequenas coisas, na forma como ele pausava antes de criticar algum relatório, como se estivesse a medir as palavras. No jeito como os seus olhos demoravam um segundo a mais quando ela entrava na sala. Na caneta que ele girava entre os dedos enquanto ela explicava alguma estratégia. Um gesto que ela aprendera a reconhecer como sinal de que ele estava realmente a ouvir. 2 meses haviam passado desde o desastroso primeiro encontro. 2 meses em que Beatriz não apenas sobrevivera, mas prosperara de uma forma que ninguém na empresa conseguia entender. As outras secretárias olhavam-na nos corredores com uma mistura de admiração e desconfiança, como se ela possuísse algum segredo mágico que as predecessoras não haviam descoberto. A verdade é que não havia segredo. Beatriz simplesmente se recusava a curvar-se, e Rodrigo, acostumado a pessoas que tremiam diante dele, encontrava naquela teimosia algo que há muito tempo não sentia: respeito. Foi numa terça-feira que tudo começou a mudar de forma irreversível. Rodrigo tinha uma viagem marcada para o Porto. 3 dias de reuniões com um grupo de investidores que estavam interessados em expandir operações na região norte. Ele sempre viajava sozinho, cercado apenas por advogados e consultores que mal ousavam olhar diretamente para ele. Mas desta vez, na véspera da viagem, ele chamou Beatriz à sua sala. "Vai comigo para o Porto", disse ele, sem erguer os olhos dos papéis que assinava. Beatriz, que estava a organizar alguns documentos, parou no meio do movimento. "Como?" "A viagem de quinta, vem comigo. Preciso que reveja as apresentações durante o voo e que tire notas nas reuniões. A Amanda do jurídico não vai poder ir. Mas eu nunca viajei em trabalho, eu nem sei como funciona. Entra no avião, senta-se e trabalha. Não é complicado. Passagem e hotel já estão reservados. Partimos quinta às 6 da manhã. Beatriz sentiu o coração acelerar. Uma viagem de negócios com Rodrigo Almeida. 3 dias. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. "Ok", respondeu ela, tentando soar profissional. "Vou preparar-me." Rodrigo finalmente olhou para ela. "Não precisa de preparação, seja apenas você mesma. É disso que eu preciso." Ele voltou aos papéis, encerrando a conversa, mas Beatriz ficou ali parada por mais alguns segundos, a processar aquelas palavras. "Seja você mesma." Vindo de Rodrigo Almeida, aquilo era quase uma declaração. Quando Beatriz contou a Camila sobre a viagem, a amiga quase derrubou a chávena de chá que segurava. 3 dias sozinha com o chefe milionário? Bia, percebes como isto soa, não é? Não é sozinha. Vão estar outras pessoas. É trabalho, Camila. Trabalho. Camila fez aquela expressão que indicava que não acreditava numa palavra. E vais levar que roupa? Roupa de trabalho. Blazer, saia, sapato fechado. Nada de vestido bonito? Maquilhagem caprichada? Para quê? Eu vou trabalhar, não vou para um jantar romântico. Camila suspirou dramaticamente. Tu és impossível, sabias? Tens um homem lindo, rico e misterioso a levar-te para uma viagem e pensas em blazers. Beatriz revirou os olhos, mas por dentro sentia aquele frio na barriga que vinha sempre que pensava em Rodrigo de uma forma que não fosse estritamente profissional. E ultimamente isso estava a acontecer com mais frequência do que ela gostaria de admitir. A quinta-feira amanheceu gelada. Beatriz estava no aeroporto Humberto Delgado às 5h30 da manhã, uma mala pequena ao lado, vestindo umas calças sociais pretas e uma camisola cinzenta
que Camila havia insistido que lhe ficava bem. Rodrigo apareceu exatamente às 5h50, pontual como sempre, trajando um fato grafite e carregando apenas uma pasta de couro. "Pronta?" perguntou ele. "Pronta." O voo foi curto, menos de 1 hora. Beatriz ficou o tempo todo com o portátil aberto, a rever as apresentações, enquanto Rodrigo atendia chamadas e respondia a e-mails. Eles mal trocaram palavras durante o trajeto. Mas quando o avião aterrou no porto e eles desceram a escada, o ar frio do norte bateu no rosto de Beatriz, como um lembrete de que estava longe de casa, em território desconhecido. O motorista esperava-os com um carro preto. Rodrigo deu as coordenadas do hotel e eles seguiram em silêncio pelas ruas arborizadas da cidade. Beatriz olhava pela janela a observar as árvores que ladeavam as avenidas, tão diferentes das palmeiras de Lisboa. "Primeira vez no Porto?" perguntou Rodrigo de repente. "Primeira vez", confirmou ela. "É bonito." "É frio." Ela sorriu. "Não gosta do frio?" "Não gosto de nada que me faça sentir desconfortável." "Deve ser difícil, então. A vida é basicamente uma sequência de desconfortos." Rodrigo olhou-a de soslaio. "É sempre assim, tão filosófica?" "Só quando estou nervosa." "Por que está nervosa?" "Porque estou numa cidade que não conheço, com um chefe de quem toda a gente tem medo, prestes a participar em reuniões que podem definir milhões em negócios. Não seria humano não estar nervosa." Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Depois disse com um tom mais suave do que o habitual: "Vai sair-se bem, sai-se sempre." Beatriz sentiu algo apertar-se no peito. Um elogio. Rodrigo Almeida acabara de a elogiar. Discretamente, quase sem querer, mas havia elogiado. O hotel era um edifício histórico no centro, reformado com elegância moderna. Beatriz recebeu a sua chave no balcão e subiu para o quarto no 8º andar. Era simples, mas confortável, com uma janela que dava para a rua movimentada. Ela largou a mala, trocou de roupa rapidamente e desceu para encontrar Rodrigo no átrio. A primeira reunião foi num escritório na zona da Foz do Douro. 3 horas de apresentações, gráficos, projeções financeiras e negociações que Beatriz acompanhou, tirando notas freneticamente. Rodrigo estava no seu elemento. Firme, confiante, implacável. Ele conduzia a reunião como um maestro rege uma orquestra, cada palavra calculada, cada pausa estratégica. Quando terminaram, já eram quase 7 da noite. O motorista levou-os de volta ao hotel e Rodrigo sugeriu que jantassem antes de rever os pontos discutidos. "Conheço um lugar aqui perto", disse ele. "Comida do norte. Boa." Beatriz aceitou, surpresa. Era a primeira vez que Rodrigo sugeria algo que não fosse estritamente profissional. O restaurante era pequeno, acolhedor, com mesas de madeira e uma lareira acesa no canto. Eles sentaram-se perto da janela e Rodrigo pediu cabrito assado, um prato tradicional da região. Beatriz, que nunca havia provado, observou curiosa quando o assado chegou à mesa. "É bom", garantiu Rodrigo. "Confia em mim", ela provou. E era realmente bom. A carne tenra, o molho temperado, as batatas assadas misturando-se numa explosão de sabores que a fez fechar os olhos de satisfação. "Gostou?" perguntou ele, e havia algo quase divertido na sua voz. "Está incrível. Como conhece este lugar?" Rodrigo tomou um gole de vinho antes de responder. "O meu pai trouxe-me aqui uma vez, quando eu tinha 17 anos. Foi uma das poucas vezes que viajamos juntos." Havia uma tristeza subtil naquelas palavras. Beatriz percebeu. "Não eram próximos?" "Não. Ele era ocupado demais a construir o império, e eu era ocupado demais a tentar ser bom o suficiente para o impressionar." "E conseguiu?" Rodrigo deu um sorriso amargo. "Ele faleceu antes que eu pudesse saber." Beatriz sentiu um aperto no peito. "Lamento." "Não precisa. Foi há muito tempo. Mas ainda dói, não é?" Rodrigo olhou-a, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo além da máscara de gelo. Havia vulnerabilidade ali, pequena e escondida, mas presente. "Sim", admitiu ele baixinho, "ainda dói." Eles ficaram em silêncio por um momento.
Apenas o som da lareira a crepitar ao fundo. Beatriz não sabia o que dizer. Não havia palavras certas para aquele tipo de ferida. Então ela apenas esticou a mão por cima da mesa e tocou de leve na mão dele. Um gesto simples, breve, mas significativo. Rodrigo olhou para a mão dela sobre a dele. Não se afastou. Não disse nada. Apenas ficou ali, deixando aquele toque existir por alguns segundos antes que Beatriz a retirasse. Obrigado, disse ele tão baixo que ela quase não ouviu. Pelo quê? Por não ter pena de mim. Eu não tenho pena. Tenho empatia. É diferente. Rodrigo assentiu, como se estivesse a processar aquilo. Você é diferente, Beatriz. Diferente como? De toda a gente que eu conheço. Isso é bom ou mal? Ele hesitou antes de responder. Ainda não sei. O jantar continuou, mas algo havia mudado entre eles. As conversas ficaram mais pessoais. Rodrigo contou sobre a pressão de assumir a empresa com apenas 25 anos. Sobre as noites em claro, sobre a solidão que vinha com a responsabilidade. Beatriz falou sobre a infância em Cascais, sobre a mãe professora que a incentivou a ler desde cedo, sobre o sonho de ser escritora que ela havia engavetado quando a vida adulta exigiu escolhas práticas. Ainda escreve? Perguntou Rodrigo. Às vezes, no pouco tempo livre que tenho. Mas nada sério. Por que Nê? Porque sonhos não pagam contas. Rodrigo ficou pensativo. O meu pai dizia isso também. Que eu devia esquecer a astronomia e focar-me nos negócios. Que sonhos eram luxo de gente que podia dar-se ao luxo de fracassar. E acreditou? Eu não tive escolha. Quando ele se foi, eu herdei tudo. A empresa, as dívidas, as expectativas. E aos poucos, eu esqueci-me do que queria. Beatriz observou-o. E o que queria? Rodrigo olhou pela janela, para o céu escuro do porto. Eu queria estudar as estrelas, entender o universo, perder-me em algo maior do que números e contratos. Ainda pode. Não, esse barco já partiu. Por quê? Porque eu construí uma vida inteira em torno de ser isto. Este homem, este empresário, tirar isso de mim agora seria como desmontar um prédio, enquanto ainda estou dentro dele. Beatriz sentiu uma onda de tristeza por ele, por aquele homem poderoso que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Nunca é tarde, Rodrigo. Para nada. Ele olhou-a nos olhos. Acredita mesmo nisso? Acredito. E naquele momento, ali naquele restaurante acolhedor no porto, com a lareira a crepitar e o vinho a aquecer os seus corações, algo entre Rodrigo e Beatriz solidificou-se. Não era mais apenas uma relação de chefe e assistente. Era algo mais profundo, mais complexo, mais perigoso. Quando voltaram ao hotel, já passava das 11 da noite. Pararam no átrio, cada um segurando a chave do próprio quarto. Havia uma tensão no ar, algo não dito que pairava entre eles. Amanhã temos reunião às 9, disse Rodrigo. Eu sei, vou estar pronta. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Rodrigo. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali, parados, a olharem-se, como se houvesse algo mais que precisasse de ser dito, mas nenhum soubesse como começar. Foi Beatriz quem finalmente quebrou o silêncio. Obrigada pelo jantar. Foi bom conhecer um pouco mais de si. Rodrigo deu um meio sorriso. Foi bom também. Há muito tempo que não conversava com alguém de verdade. Devia fazer isso mais vezes. Conversar? Ser humano. Ele riu. Um som baixo, curto, mas genuíno. Vou tentar. Beatriz sorriu e finalmente virou-se para o elevador. Quando as portas se fecharam, ela permitiu-se soltar o ar que estava a segurar. O coração batia acelerado. As mãos tremiam levemente. Ela estava a apaixonar-se pela pior pessoa possível. Pelo homem que era seu chefe, que vivia num mundo completamente diferente do dela, que provavelmente via aquilo tudo como nada mais do que uma conversa casual entre colegas de trabalho. Mas quando chegou ao quarto e se atirou para a cama, a olhar para o teto, Beatriz sabia que não havia mais volta. Algo havia sido plantado naquela noite, algo que cresceria, inevitavelmente, até não poder mais ser ignorado.
No andar de cima, Rodrigo estava a passar pela mesma turbulência interna. Sentado na poltrona do quarto, gravata afrouxada, copo de uísque na mão, ele olhava para o telemóvel sem realmente ver nada. Pensava em Beatriz, no jeito como ela o olhara, no toque suave da mão dela sobre a dele, na forma como... Ela não tinha medo de perguntar, de desafiar, de ser genuína. Ele havia passado anos a construir muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los, mas Beatriz não estava a escalar. Ela estava simplesmente a caminhar ao redor, a encontrar as portas que ele se havia esquecido de trancar. E isso assustava-o, porque pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Almeida não estava no controlo, e ele não sabia lidar com isso. Os próximos 2 dias seguiram um ritmo similar. Reuniões durante o dia, jantares à noite, conversas que se aprofundavam cada vez mais. Rodrigo falou sobre a mãe que havia partido quando ele era criança, sobre a pressão constante de manter um legado, sobre a sensação de estar sempre sozinho, mesmo cercado de pessoas. Beatriz partilhou medos sobre nunca ser boa o suficiente, sobre sonhos adiados, sobre a dificuldade de equilibrar sobrevivência e paixão. Na última noite eles estavam no terraço do hotel. Havia uma vista panorâmica da cidade, as luzes a piscar como estrelas terrestres. Rodrigo havia trazido uma garrafa de vinho e 2 copos. Sabia que quando eu era criança eu queria ter um telescópio, disse ele, a olhar para o céu. Passava horas a imaginar como seria ver as estrelas de perto, Saturno, Júpiter, a Lua. Por que nunca comprou um? Porque isso seria admitir que ainda existe aquele rapaz dentro de mim, e eu não posso dar-me ao luxo de ser aquele rapaz. Beatriz virou-se para ele. Por que, Nê? Porque ele era fraco, sonhador, ingênuo. Eu acho que ele era humano. Rodrigo ficou em silêncio, os olhos fixos nela. O vento frio do norte mexia os cabelos de Beatriz, e a luz do terraço criava sombras suaves no seu rosto. Ela estava linda. Não da forma tradicional, polida, que ele estava acostumado a ver em eventos sociais, mas de uma forma real, crua, honesta. Assusta-me, Beatriz, disse ele de repente. Eu? Por quê? Porque me faz querer coisas a que eu desisti há muito tempo. Que tipo de coisas? Ser feliz, ser livre, ser eu mesmo. Beatriz sentiu o coração acelerar. E o que o impede? Ele deu um passo na direção dela. Medo. De quê? De que se eu deixar aquele rapaz voltar, ele vai destruir tudo o que eu construí. Ou talvez ele vá consertar tudo o que está quebrado. Rodrigo olhou nos olhos dela, tão perto agora que Beatriz conseguia sentir o calor do corpo dele mesmo no frio da noite. E então, sem pensar, sem calcular, sem planear, ele fez algo que jamais imaginara que faria. Beijou-a. Foi um beijo lento, hesitante no começo, como se ele estivesse a testar se aquilo era real. Mas quando Beatriz correspondeu, quando ela ergueu as mãos e segurou o rosto dele, o beijo aprofundou-se. Tornou-se urgente, necessário, como se ambos estivessem sedentos de algo que só o outro poderia oferecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Rodrigo apoiou a testa na dela. Eu não devia ter feito isto, murmurou. Por que, né? Porque trabalha para mim. Porque isto complica tudo. Porque eu não sei se consigo ser o que merece. Beatriz segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar para ela. Eu não pedi para ser perfeito, Rodrigo. Eu só pedi para ser real. E então ela o beijou novamente. E desta vez não havia hesitação. Havia apenas a certeza de que naquele terraço frio no porto, com as estrelas a testemunhar acima deles, algo irreversível havia acontecido. Algo que mudaria tudo. Capítulo 3. O retorno a Lisboa foi envolto numa névoa de emoções confusas que nenhum dos dois sabia como nomear. No avião, Beatriz fingiu concentração nos relatórios, enquanto sentia o olhar de Rodrigo sobre ela a cada poucos minutos. Ele, por sua vez, alternava entre responder a e-mails e observá-la discretamente, como se estivesse a tentar decifrar um enigma que se havia tornado mais complexo do que qualquer negociação empresarial. O beijo no terraço havia mudado tudo.
E ao mesmo tempo nada podia mudar. Ela ainda era a assistente, ele ainda era o patrão. E entre eles agora havia um segredo que pulsava como um coração escondido, a bater forte demais para ser ignorado, mas perigoso demais para ser revelado. Quando aterraram em Lisboa, a realidade recebeu-os com a subtileza de um soco. O motorista esperava. O telemóvel de Rodrigo tocava incessantemente. A cidade engolia-os de volta para a rotina implacável, como se os 3 dias no porto não tivessem passado de um sonho febril. Na segunda-feira seguinte, Beatriz chegou ao escritório mais cedo do que de costume. O estômago a revirar de ansiedade. Não sabia como seria estar na mesma sala que Rodrigo depois do que havia acontecido. Preparou o café dele, organizou a agenda, reviu os e-mails. Quando ele chegou, pontual como sempre, ela sentiu o coração disparar. "Bom dia", disse ele, a voz controlada, profissional. "Bom dia", respondeu ela, forçando o mesmo tom. Rodrigo entrou na sala sem olhar para ela diretamente. Fechou a porta. Beatriz ficou do lado de fora, a respirar fundo, a tentar concentrar-se no trabalho. Mas tudo parecia diferente agora. Cada vez que ele a chamava, cada vez que os seus olhos se encontravam, havia uma eletricidade no ar que não existia antes. A semana passou numa dança cuidadosa de proximidade e distância. Eles trabalhavam juntos como sempre, mas algo se havia instalado entre eles. Olhares que duravam 1 segundo a mais, mãos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos, silêncios carregados de tudo o que não podia ser dito. Foi na sexta-feira que a tensão finalmente explodiu. Já passava das 8 da noite e o escritório estava praticamente vazio. Beatriz estava a terminar de organizar alguns ficheiros quando Rodrigo a chamou à sua sala. "Preciso de falar consigo", disse ele, e havia algo diferente na sua voz, algo vulnerável. Beatriz entrou, fechando a porta atrás de si. "Sobre o quê?" Rodrigo estava em pé em frente à janela, as mãos nos bolsos, a olhar para a cidade iluminada lá embaixo. "Sobre o porto, sobre o que aconteceu." O coração de Beatriz acelerou. "Ok." Ele virou-se para ela. "Eu não consigo parar de pensar nisso. Em si, no beijo, em tudo." Beatriz engoliu em seco. "Eu também não. Isto é errado. Trabalha para mim. Se alguém descobrir, pode destruir a sua reputação. Pode parecer que está a usar isto para conseguir vantagens. Eu sei. Eu poderia perder a confiança dos investidores. Criar um escândalo. A imprensa adoraria uma história destas. Eu sei, Rodrigo. Então por que é que eu não consigo tirá-la da cabeça?" A voz dele saiu quase como um sussurro desesperado, e Beatriz sentiu algo quebrar-se dentro dela. Ela atravessou a sala em 3 passos decididos e parou à frente dele, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. "Porque às vezes a lógica não importa", disse ela. "Às vezes simplesmente se sente." Rodrigo segurou o rosto dela com as 2 mãos, o polegar, a traçar a linha da bochecha dela. "Eu não sei fazer isto, Beatriz. Não sei como ser isto. Então aprende, comigo." E então ele a beijou novamente, e foi como se todas as barreiras que haviam tentado construir durante a semana desmoronassem de uma vez. Ele puxou-a para perto, as mãos a descerem para a cintura dela, e Beatriz entrelaçou os braços ao redor do pescoço dele, permitindo-se afundar naquela sensação de finalmente poder estar perto dele sem pensar nas consequências. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Rodrigo apoiou a testa na dela, os olhos fechados. "Isto vai complicar tudo", murmurou ele. "Eu sei. Mas quer mesmo assim?" "Quero." Ele abriu os olhos e olhou-a com uma intensidade que a fez tremer. "Então vamos fazer à nossa maneira, devagar, em segredo, até descobrirmos o que isto é." "Pode ser assim?" Beatriz assentiu. "Pode." E assim começou. Uma relação escondida nas sombras da Almeida Corporações. Jantares discretos em restaurantes afastados do centro. Mensagens apagadas logo depois de lidas. Olhares roubados em reuniões. Beijos apressados em elevadores vazios. Noites em que ele ia até ao apartamento dela depois que Camila dormia, ficavam
a conversar até de madrugada na varanda, a partilhar sonhos e medos como adolescentes apaixonados. Beatriz descobriu camadas de Rodrigo que ela nunca imaginara existir. Ele era engraçado quando relaxava, tinha um senso de humor seco e inteligente que a fazia rir. Gostava de música clássica e de filmes antigos. Cozinhava surpreendentemente bem quando tinha tempo. E nas madrugadas silenciosas, quando Lisboa finalmente se acalmava, ele falava sobre o pai com uma vulnerabilidade que lhe partia o coração. Ele queria que eu fosse perfeito, contou Rodrigo uma noite, deitado ao lado dela na cama apertada do apartamento. Cada nota, cada conquista, cada decisão. Nada era bom o suficiente. E quando ele partiu, eu tornei-me ainda mais exigente comigo mesmo, porque achei que assim ele finalmente ficaria orgulhoso. Beatriz acariciou os cabelos dele. Mas ele já estava orgulhoso, tenho a certeza. Como pode ter a certeza? Porque construiu um império, manteve tudo a funcionar quando poderia ter desmoronado. Isso é mais do que orgulho. Isso é legado. Rodrigo puxou-a para mais perto. Sabe sempre o que dizer, nem sempre. Às vezes só falo o que sinto. E o que sente agora? Ela olhou nos olhos dele. Que sou a pessoa mais sortuda do mundo. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que ela havia aprendido a valorizar como o tesouro que era. Eu é que sou sortudo. Durante 6 semanas, eles mantiveram o segredo. 6 semanas de felicidade roubada. De momentos furtivos. De uma intimidade que crescia a cada dia. Beatriz sentia-se viva de uma forma que nunca sentira antes. Rodrigo parecia mais leve. Sorria mais. Até os funcionários notavam a mudança nele, embora ninguém soubesse a razão. Camila, é claro, descobriu. Era impossível esconder algo da amiga com quem dividia apartamento. Uma noite, quando Rodrigo saiu pela madrugada, Camila estava à espera na sala com os braços cruzados. Vais contar-me ou vou ter que adivinhar? Perguntou ela. Beatriz suspirou e sentou-se ao lado da amiga. É complicado. Estás a dormir com o teu chefe. Não é só isso. Eu acho que estou apaixonada por ele. Camila ficou séria. Bia, percebes o quão perigoso isto é? Eu sei. Se alguém descobrir, podes perder o emprego, a tua reputação, tudo. Eu sei, Camila, mas eu não consigo parar. Quando estou com ele, tudo faz sentido. É como se o mundo inteiro finalmente se encaixasse. Camila segurou a mão da amiga. Só tem cuidado, ok? Homens como ele, com este poder todo, às vezes não entendem as consequências que as suas escolhas têm para pessoas como nós. Beatriz assentiu, mas no fundo acreditava que Rodrigo era diferente, que o que eles tinham era real, que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Ela estava errada. A bomba explodiu numa terça-feira chuvosa de julho. Beatriz chegou ao escritório e encontrou uma movimentação incomum. Secretárias sussurravam nos corredores. Executivos trocavam olhares preocupados. Quando ela entrou na sala de Rodrigo, encontrou-o tenso, o maxilar travado, olhos fixos no ecrã do computador. O que aconteceu? Perguntou ela. Ele nem olhou para ela. Feche a porta. Beatriz obedeceu, o coração a acelerar. Rodrigo, a minha ex-noiva está aqui, no prédio. Pediu para falar comigo. Beatriz sentiu o chão abrir-se sob os seus pés. A sua ex-noiva? Fernanda Castilho. Terminamos há 2 anos. Ela está a subir agora. Antes que Beatriz pudesse processar a informação, a porta abriu-se e uma mulher entrou. Alta, loira, impecavelmente vestida com um tailleur branco, mala de grife no braço. Os seus olhos azuis percorreram Beatriz com um desprezo mal disfarçado, antes de se fixarem em Rodrigo. Rodrigo, disse ela, a voz doce, mas com uma frieza cortante por baixo. Precisamos de conversar, em particular. Rodrigo olhou para Beatriz. Pode deixar-nos sozinhos, por favor. Beatriz sentiu como se tivesse levado uma bofetada. Ele nem usou o nome dela. Apenas a dispensou como se ela fosse uma funcionária qualquer. Engolindo a humilhação, ela saiu da sala e fechou a porta, mas ficou do lado de fora, o coração a martelar contra as costelas. Não conseguia ouvir a conversa, mas via através do vidro.
Fernanda gesticulava, falava, aproximava-se de Rodrigo. Em determinado momento, ela colocou a mão sobre a dele. Beatriz sentiu uma pontada de ciúmes tão forte que quase a fez entrar lá e exigir explicações. Mas ela não tinha esse direito. Aos olhos de todos, ela era apenas a assistente. A reunião durou 40 minutos. Quando Fernanda finalmente saiu, passou por Beatriz sem nem olhar para ela. Rodrigo ficou na sala, em pé em frente à janela, as mãos nos bolsos, completamente imóvel. Beatriz esperou alguns minutos antes de entrar. Rodrigo, ele se virou. Cancele a minha agenda para o resto do dia. O que é que ela queria? Isso não é da sua conta. A frieza na voz dele atingiu-a como gelo. Rodrigo, o que está a acontecer? Finalmente ele virou-se e o que Beatriz viu no rosto dele assustou-a. Era a máscara novamente. O Rodrigo frio, distante, intocável que ela pensava ter ajudado a desmantelar. O que está a acontecer é que eu preciso de espaço. Preciso de pensar. Pensar sobre o quê? Sobre nós. Sobre isto tudo. Sobre se foi um erro. As palavras atingiram Beatriz como socos. Um erro? A Fernanda está grávida. O mundo parou. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. O quê? Ela está grávida. Diz que é meu. Mas vocês terminaram há 2 anos. Encontramo-nos uma vez. Há 3 meses. Num evento. Bebemos demais, eu estava sozinho, ela estava lá e aconteceu. 3 meses. Exatamente quando ele e Beatriz haviam começado a aproximar-se. Exatamente quando ela havia começado a acreditar que poderia ter algo real com ele. Dormiu com ela, disse Beatriz, a voz a sair trêmula, enquanto estava comigo. Não, estávamos juntos ainda. Foi antes do Porto. Mas já sentia algo. Disse que não conseguia parar de pensar em mim. E eu não conseguia. Mas naquela noite eu estava confuso, bebi demais, e foi um erro. Um erro que agora vai mudar tudo. Beatriz sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. E o que vai fazer? Rodrigo passou a mão pelo rosto, exausto. Eu não sei. Preciso de fazer exames, confirmar. Mas se for verdade, se ela realmente estiver grávida de um filho meu, eu vou ter que assumir a responsabilidade. E nós? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Não pode haver nós, Beatriz. Não assim. Não agora. Ela sentiu algo romper-se dentro do peito. Depois de tudo o que partilhamos, vai simplesmente desistir? Eu não estou a desistir. Estou a ser realista. Se ela estiver grávida, as coisas vão complicar-se. A imprensa vai ficar em cima, vão investigar a minha vida e, se descobrirem sobre si, sobre nós, vão destruí-la. Então deixa que destruam, eu não me importo. Mas eu importo-me, Rodrigo finalmente gritou, a voz a ecoar pela sala. Eu importo-me com o que vão fazer consigo, com o que vão dizer, que é interesseira, que está comigo por dinheiro, que se aproveitou da situação. Eu não vou deixar isso acontecer. Beatriz estava a chorar agora, as lágrimas a rolarem livres pelo rosto. Então o que quer que eu faça? Que eu finja que nada aconteceu? Que eu continue a ser sua assistente como se não me tivesse feito sentir que eu importava? Rodrigo aproximou-se dela, segurou o rosto dela com as 2 mãos. Você importa mais do que qualquer pessoa já. Importou. E é exatamente por isso que eu preciso de a proteger. Eu não preciso de proteção, preciso de si. Mas eu não posso dar-lhe isso. Não agora. Talvez nunca. Beatriz afastou-se dele a limpar as lágrimas com raiva. Então está decidido. Ela reaparece e de repente eu não importo mais. Não é assim. Então como é, Rodrigo? Explica-me. Porque do meu lado parece que está a escolhê-la a ela. Eu estou a escolher fazer o que é certo. Se há uma criança envolvida, eu tenho obrigações. E comigo não tem obrigações comigo? Nós nunca prometemos nada, Beatriz. Sempre soubemos que era complicado. As palavras foram como facas. Beatriz olhou para ele, para aquele homem que ela pensava conhecer, e viu um estranho, o empresário frio, o homem que calculava tudo, o que colocava a lógica acima do sentimento. Tem razão, disse ela, a voz a sair firme apesar da dor.
Nós nunca prometemos nada. E agora eu percebo por quê. Porque não sabe como prometer, não sabe como se entregar de verdade. Beatriz, por favor, não. Fez a sua escolha. Agora eu vou fazer a minha. Ela virou-se para sair, mas Rodrigo segurou-lhe o braço. Para onde vai? Embora. Não posso mais trabalhar aqui. Não assim. Não precisa de fazer isso. Preciso sim. Porque toda a vez que eu olhar para si, vou lembrar-me do que poderíamos ter sido. E isso vai destruir-me. Rodrigo soltou-lhe o braço derrotado. Beatriz. Ela olhou para ele uma última vez. Espero que ela valha a pena. Espero que o filho seja realmente seu. E espero que seja feliz. Porque eu vou encontrar uma forma de ser feliz sem si. E então ela saiu. Atravessou o corredor com a cabeça erguida, ignorando os olhares curiosos das outras funcionárias. Pegou nas suas coisas na mesa, colocou tudo na mala e saiu da Almeida Corporações sem olhar para trás. Foi só quando chegou à rua, com a chuva a cair forte sobre ela, que Beatriz finalmente permitiu que o choro viesse. Soluços profundos que sacudiam o seu corpo inteiro enquanto ela caminhava sem destino pela Avenida da Liberdade, completamente encharcada, completamente destroçada. Tinha sido 3 meses, apenas 3 meses desde que ela havia entrado naquele escritório e virado a vida dele de cabeça para baixo. E agora estava tudo acabado, destruído por um fantasma do passado que havia reaparecido trazendo consigo uma bomba que explodia tudo o que Beatriz havia começado a construir. Ela não sabia que naquele exato momento Rodrigo estava na sua sala a fazer a mesma coisa, a chorar. Pela primeira vez em anos a deixar as lágrimas caírem, enquanto olhava para o lugar vazio onde Beatriz costumava sentar-se, porque ele havia acabado de perder a única pessoa que realmente o havia feito sentir vivo, e a dor daquilo era maior do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado nos negócios. Mas Rodrigo Almeida não sabia chorar por muito tempo. Ele enxugou as lágrimas, respirou fundo e voltou a ser o empresário implacável que o mundo conhecia. Tinha uma situação para resolver, uma gravidez para confirmar, uma reputação para manter e um coração partido que ele teria que aprender a ignorar. Beatriz chegou ao apartamento encharcada e destruída. Camila estava na sala e imediatamente se levantou ao vê-la. Meu Deus, Bia, o que aconteceu? Beatriz desabou nos braços da amiga. Acabou tudo. E enquanto chorava, contou tudo. Sobre Fernanda, sobre a gravidez, sobre como Rodrigo havia simplesmente escolhido o dever em vez dela. Camila segurou-a, deixou que ela chorasse até não ter mais lágrimas e depois ajudou-a a tomar um banho quente e a deitar-se. Vai superar isto, disse Camila a acariciar os cabelos da amiga. Vai doer, mas vai superar. Mas Beatriz não tinha tanta certeza, porque pela primeira vez na vida ela havia se permitido amar de verdade, e perder aquilo parecia ter-lhe arrancado um pedaço que talvez nunca voltasse a crescer. Capítulo 4. As semanas que se seguiram foram as mais sombrias da vida de Beatriz. Ela acordava todas as manhãs com um peso no peito, que parecia querer esmagá-la contra o colchão. O apartamento no bairro Alto, antes acolhedor, agora parecia uma prisão onde cada canto guardava memórias de conversas sussurradas com Rodrigo, de risos partilhados, de beijos roubados na varanda quando Camila dormia. A primeira semana foi a pior. Beatriz mal saía da cama. Camila trazia comida que ela não comia, fazia chá que arrefecia intocado na mesinha de cabeceira, tentava conversar, mas recebia apenas silêncio em resposta. Era como se algo dentro de Beatriz se tivesse apagado naquele dia chuvoso em que ela saiu da Almeida Corporações pela última vez. Precisas de reagir, disse Camila numa manhã, abrindo as cortinas do quarto e deixando a luz do sol invadir o espaço. Bia, eu sei que estás a sofrer, mas não podes deixar que isto te destrua. Beatriz encolheu-se sob o cobertor. Eu dei tudo de mim, Camila. E não foi suficiente. Não foi sobre ser suficiente. Foi sobre timing, sobre circunstâncias. Mas tu ainda estás aqui, ainda tens talento, ainda tens sonhos. Que sonhos?
Eu abandonei tudo para trabalhar naquele emprego. E agora não tenho nem isso. Camila sentou-se na beirada da cama. Então cria novos sonhos. Sempre quiseste escrever, não foi? Escreve, coloca tudo isso no papel, transforma essa dor em arte. Beatriz olhou para a amiga. As suas palavras ecoaram de uma forma estranha no peito dela. Escrever. Ela não escrevia nada sério há anos. Desde a faculdade, desde que a vida adulta havia exigido escolhas práticas. Mas agora, sem emprego, sem Rodrigo, sem nada a perder, talvez fosse a hora de tentar. Naquela tarde, Beatriz levantou-se pela primeira vez em dias. Tomou banho, vestiu roupas limpas, fez café. Sentou-se no velho sofá da sala com o portátil no colo e começou a escrever. No começo eram apenas palavras soltas, fragmentos de dor, pedaços de raiva. Mas aos poucos foi tomando forma. Uma história. Não a história dela e de Rodrigo exatamente, mas algo inspirado naquilo. Uma mulher comum que se apaixona por um homem poderoso e descobre que o amor às vezes nem é suficiente para atravessar os abismos entre mundos diferentes. Ela escreveu durante horas, dias, semanas. As palavras fluíam como se tivessem estado represadas por anos, esperando apenas a porta certa para se abrir. Beatriz escrevia sobre dor, sobre perda, sobre a coragem de recomeçar, e a cada capítulo concluído, sentia um pedaço da tristeza transformar-se em algo diferente. Não exatamente felicidade, mas aceitação. Compreensão de que algumas histórias terminam não porque eram erradas, mas porque não era o momento certo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo enfrentava o seu próprio inferno particular. Os exames haviam confirmado. Fernanda estava grávida. Nunca estivera. Tudo havia sido uma manipulação elaborada para reconquistar o lugar que ela achava que merecia ao lado dele. Quando Rodrigo descobriu a verdade, através de um médico que Fernanda havia consultado e que, por acaso, era conhecido da família Almeida, a fúria que sentiu foi tão intensa que ele teve que se trancar no escritório para não fazer algo de que se arrependeria. Mas a fúria logo deu lugar ao desespero, porque ele havia perdido Beatriz por causa de uma mentira. Havia escolhido o que achava que era o certo, o responsável, o maduro, e no processo havia destruído a única coisa verdadeira que tinha na sua vida. As primeiras 2 semanas sem Beatriz foram funcionais. Rodrigo contratou uma nova assistente, uma mulher eficiente de 50 anos que fazia o seu trabalho com competência, mas sem alma. Ela não questionava as suas decisões, não sugeria mudanças criativas nas apresentações. Não olhava para ele como se pudesse ver além da fachada de gelo. Era exatamente o que ele sempre quisera, e era absolutamente insuportável. Os relatórios começaram a acumular-se. As reuniões ficaram mais tensas. Rodrigo estava irritado o tempo todo, impaciente, voltando a ser o homem que todos temiam. Os funcionários sussurravam nos corredores que ele estava pior do que nunca, mais frio, mais distante. Ninguém entendia o que havia acontecido. Apenas que a assistente que todos achavam que finalmente conseguiria permanecer havia desaparecido de repente. Foi Mariana, a recepcionista, quem finalmente teve coragem de perguntar. Numa tarde em que Rodrigo passou pela recepção, ela chamou-o. "Senhor Almeida, posso fazer uma pergunta?" Rodrigo parou, impaciente. "O que é?" "A Beatriz. Ela pediu a demissão?" Algo no peito de Rodrigo apertou-se ao ouvir o nome dela. "Sim." "Posso perguntar por quê?" "Questões pessoais." Mariana hesitou, mas continuou. "O senhor sabe que todos aqui a adoravam, não é? Ela era diferente, fazia o senhor sorrir. E agora o senhor está... Perdão pela franqueza, mas o senhor está terrível de novo." Rodrigo olhou para a mulher. A sua preocupação era genuína. Não havia malícia ali. Apenas a constatação de alguém que havia visto a mudança nele e agora via o retrocesso. "Eu sei", admitiu ele, baixo. "Mas às vezes, as coisas não funcionam da forma que queremos." "Com todo o respeito, senhor, às vezes, as coisas não funcionam porque a gente nem luta por elas." As palavras ficaram a ecoar na cabeça de Rodrigo pelo resto do dia.
não luta por elas. Ele havia passado a vida inteira a lutar. Por negócios, por contratos, por lucros. Mas quando se tratava de Beatriz, do que realmente importava, ele havia simplesmente desistido. Havia feito a escolha que achava certa sem ao menos lhe dar a hipótese de escolher também. Naquela noite, Rodrigo fez algo que não fazia há semanas. Pegou no telemóvel e marcou o número de Beatriz. Chamou 3 vezes. Ela não atendeu. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. Foi quando percebeu que ela havia bloqueado o número dele. A dor daquela constatação foi física. Beatriz não queria falar com ele. E ele não podia culpá-la. Ele a havia magoado, afastado, escolhido o dever imaginário em vez do amor real. Por que é que ela lhe daria uma segunda oportunidade? Foi então que Rodrigo tomou uma decisão. Se não podia falar com ela, podia ao menos tentar fazer algo por ela. Algo que mostrasse que, apesar de tudo, ele realmente se importava. Ele pegou no telemóvel e ligou para um velho conhecido, editor de uma das maiores casas editoriais do país. Ricardo, preciso de um favor. 3 semanas depois do dia em que saiu da Almeida Corporações, Beatriz estava na cozinha a fazer café quando o telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Normalmente, ela não atenderia, mas algo a fez aceitar a chamada. Estou? Beatriz Fonseca? Perguntou uma, voz masculina, educada. Sim, sou eu. O meu nome é Ricardo Mendes, sou editor da editora Horizonte. Recebi um manuscrito seu e gostaria de conversar sobre uma possível publicação. Beatriz quase derrubou a chávena de café. Desculpe, o quê? O seu romance. Estrelas sobre Betão. É exatamente o tipo de história que estamos à procura. Emocionante, bem escrita, com personagens complexos. Gostaríamos de a publicar. Mas eu não enviei nenhum manuscrito. Eu nem terminei de o escrever ainda. Houve uma pausa do outro lado. Então alguém enviou por si. O ficheiro chegou ao meu e-mail há 2 semanas com uma recomendação muito forte. Achei que soubesse. O coração de Beatriz começou a bater mais rápido. Quem enviou? Não posso revelar, mas posso dizer que foi alguém que acredita muito no seu talento. E depois de ler, eu também acredito. Pode vir ao escritório na próxima semana para conversarmos sobre os detalhes. Beatriz mal conseguia processar o que estavas a ouvir. Sim, posso. Ótimo. A minha secretária vai enviar-lhe um e-mail com os horários disponíveis. Estou ansioso para trabalharmos juntos, Beatriz. Quando desligou, Beatriz ficou parada no meio da cozinha, o telemóvel ainda na mão, a tentar entender o que havia acabado de acontecer. Alguém havia enviado o seu manuscrito para um editor. Alguém que tinha acesso ao seu trabalho. Alguém que sabia o quanto escrever significava-lhe a ela. Rodrigo. Só podia ser ele. Ele era a única pessoa fora de Camila que sabia sobre o seu sonho de ser escritora. Mas como é que ele havia conseguido o manuscrito? Ela nem o havia enviado para ele. A não ser que... Beatriz correu para o quarto e abriu o portátil. Verificou o backup automático na nuvem que ela usava para guardar os seus documentos. E lá estava. Rodrigo tinha acesso à conta empresarial dela desde os tempos em que trabalhavam juntos. Ela nunca havia removido as permissões. Ele devia ter encontrado o ficheiro lá. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma confusão de emoções que ela não sabia nomear. Raiva por ele ter invadido a sua privacidade. Gratidão por ele ter acreditado nela o suficiente para enviar o seu trabalho a um editor importante. Saudade. Tanta saudade que doía. Camila entrou no quarto nesse momento e viu a amiga a chorar. Pia, o que aconteceu? Através das lágrimas, Beatriz contou tudo. Sobre a chamada, sobre o livro, sobre Rodrigo. Camila ouviu em silêncio e depois abraçou a amiga. Ele ainda te ama. Sabes disso, não é? Beatriz afastou-se a limpar as lágrimas. Não importa. Ele fez a escolha dele. Mas e se a escolha dele tiver sido baseada numa mentira? Não achas que mereces saber a verdade? Que verdade? Ele estava com ela. Ela estava grávida. Fim da história. Camila hesitou. Bia, eu não queria contar-te porque achei que precisavas de tempo para te curares.
Mas há algo que precisas de saber. O coração de Beatriz acelerou. O quê? Eu vi uma notícia, há 2 semanas, sobre o Rodrigo. Ele rompeu publicamente com a Fernanda. Chamou a imprensa e disse que ela havia mentido sobre a gravidez, que foi tudo uma manipulação. A reputação dela está destruída. Beatriz sentiu o chão mover-se sob os seus pés. Ela mentiu? Nunca esteve grávida. Foi tudo uma farsa para o reconquistar. E quando ele descobriu, terminou tudo e expôs a verdade. Por que não me contaste? Porque estavas mal, estavas a começar, a recuperar. Eu não queria que voltasses para ele só porque descobriste que estava livre. Queria que te curasses primeiro. Beatriz sentou-se na cama, as pernas sem força. Rodrigo havia descoberto a verdade. Havia terminado com Fernanda. E mesmo assim, não havia ido atrás dela. Por quê? A resposta veio na forma de um envelope que chegou 3 dias depois. Beatriz reconheceu a letra imediatamente. Era de Rodrigo. Dentro, havia uma carta escrita à mão e 2 bilhetes. A carta dizia: Beatriz, sei que nem tenho o direito de pedir nada depois do que fiz. Sei que te magoei de uma forma que talvez seja imperdoável. Mas preciso que saibas a verdade. A Fernanda mentiu. Nunca houve gravidez. Quando descobri, terminei tudo imediatamente. Mas não fui atrás de ti porque percebi algo importante. Eu afastei-te sem te dar escolha. Tomei uma decisão por nós 2 porque achei que sabia o que era melhor. E isso foi errado. Então agora, pela primeira vez, estou a dar-te uma escolha. Os bilhetes são para o Observatório Astronômico no Parque Eduardo VII. Sexta-feira, 9 da noite. Estarei lá. Se vieres, teremos uma conversa de verdade. Se não vieres, vou entender. Vou respeitar a tua decisão. E vou passar o resto da vida a tentar ser metade do homem que me fizeste acreditar que eu poderia ser. Com todo o meu amor, Rodrigo. Beatriz leu a carta 3 vezes. Depois olhou para os bilhetes. Sexta-feira, 2 dias. Ela não sabia o que fazer. Parte dela queria rasgar tudo, apagar Rodrigo da vida dela de vez. Mas outra parte, a parte que ainda o amava apesar de tudo, queria correr para ele e esquecer toda a dor. Camila, o que eu faço? Perguntou ela, mostrando a carta à amiga. Camila leu e sorriu. Vais, porque apesar de tudo, mereces ouvir o que ele tem a dizer. Mereces ter todas as informações antes de decidir. E se decidires que não queres mais nada com ele, tudo bem. Mas pelo menos terás fechado este ciclo de verdade. A sexta-feira chegou coberta de nuvens. Beatriz passou o dia inteiro nervosa, a mudar de roupa 5 vezes, a ensaiar mentalmente o que diria quando o visse. Às 8h30 da noite, ela chamou um Uber e seguiu para o Parque Eduardo VII. O observatório era um prédio discreto no meio do parque, cercado por árvores. Quando Beatriz chegou, o guarda na entrada verificou o seu bilhete e direcionou-a para o terraço superior. O seu coração batia tão forte que ela tinha a certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. Subiu as escadas lentamente. Quando chegou ao terraço, viu-o. Rodrigo estava em pé ao lado de um telescópio enorme, a usar calças de ganga e uma camisola simples, tão diferente dos fatos impecáveis que ela estava acostumada a vê-lo usar. Ele olhava para o céu, as mãos nos bolsos, e havia algo tão vulnerável naquela imagem que Beatriz sentiu o peito apertar. Quando ele a ouviu chegar, virou-se. Os seus olhos encontraram-se e o mundo pareceu parar. Vieste, disse ele, a voz carregada de emoção. Vim, confirmou ela, mantendo distância. Mas isso não significa nada além de que estou disposta a ouvir. Rodrigo assentiu. É tudo o que eu peço. Ele aproximou-se devagar, como se tivesse medo de a assustar. Beatriz, eu errei. Errei de uma forma tão profunda que não sei se existe perdão possível. Quando a Fernanda apareceu a dizer que estava grávida, eu entrei em pânico. Não porque quisesse voltar com ela, mas porque achei que precisava de fazer a coisa certa. Proteger-te da tempestade que viria. Mas, na verdade, o que eu fiz foi tratar-te como se não fosses capaz de tomar as tuas próprias decisões. Afastou-me, disse Beatriz, a voz a tremer, sem ao menos me perguntar o que eu queria. Tratou-me como se eu fosse apenas mais uma funcionária. Eu sei.
E foi a pior decisão que já tomei na vida. Porque nos 3 meses que passamos juntos, foste a única pessoa que realmente me fez querer ser melhor. Mostraste-me que existia vida além dos números dos contratos da empresa. Fizeste-me lembrar que eu queria estudar estrelas, não balanços financeiros. Ele apontou para o telescópio. Eu comprei isto. Há 2 semanas. Instalei-o no terraço da minha cobertura. E todas as noites olho para o céu e penso em ti. Penso em como tinhas razão. Nunca é tarde para recuperar os sonhos. Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Por que é que me trouxe aqui, Rodrigo? Porque queria mostrar-te que aprendi. Que desta vez não vou decidir por nós. Desta vez, a escolha é tua. Ele aproximou-se mais até estar tão perto que ela podia sentir o calor dele. Eu amo-te, Beatriz. Amo o jeito como ris, o jeito como desafias as minhas certezas, o jeito como escreves como se estivesses a sangrar palavras no papel. Amo como me fizeste acreditar que eu podia ser mais do que esta casca vazia de empresário. E se me deres uma oportunidade, vou passar o resto da vida a provar que posso ser o homem que mereces. E se eu não der? Perguntou ela, a voz a sair num sussurro. Então vou respeitar. Vou continuar a amar-te de longe. Vou torcer pelo sucesso do teu livro. Vou vibrar por cada conquista tua. Mas nunca vou parar de te amar. As lágrimas finalmente caíram, rolando livres pelo rosto de Beatriz. Magoaste-me. Eu sei. Fizeste-me sentir que eu não era suficiente. És mais do que suficiente. És tudo. Como posso confiar que não me vais afastar de novo quando as coisas ficarem difíceis? Rodrigo tirou algo do bolso. Era uma caixinha pequena. Quando a abriu, Beatriz viu um anel. Não era um anel tradicional de noivado. Era delicado em forma de estrela, com pequenos diamantes que brilhavam como constelações. Este anel foi feito especialmente para ti. Cada diamante representa uma estrela, e no centro tem uma inscrição. Ele tirou o anel da caixa e mostrou-lhe. Lia-se: Nunca é tarde. Beatriz olhou para o anel, depois para Rodrigo, depois novamente para o anel. Estás a pedir-me em casamento? Estou a pedir-te uma oportunidade. Se aceitares este anel, estás a aceitar tentar de novo. Devagar, ao teu tempo, à tua maneira. Sem pressão, sem expectativas além de honestidade e respeito. E se um dia decidires que queres casar comigo, vou estar aqui. Mas por enquanto só quero que voltes para a minha vida. Beatriz estendeu a mão a tremer. Rodrigo colocou o anel no dedo dela delicadamente, como se estivesse a segurar a coisa mais preciosa do mundo. Ainda estou zangada contigo, disse ela. Eu sei. E vai levar tempo para eu confiar de novo. Eu tenho todo o tempo do mundo. E se eu quiser que vás devagar, jantares, conversas, reconstruir do zero, então é isso que faremos. Beatriz olhou nos olhos dele e viu ali tudo o que precisava de ver. Arrependimento genuíno, amor verdadeiro e algo mais, esperança. Ela inclinou-se e beijou-o. Foi um beijo suave, cauteloso, carregado de todas as emoções que haviam atravessado nos últimos meses. Dor, saudade, amor, perdão. Quando se separaram, Rodrigo apoiou a testa na dela. Eu não vou estragar desta vez, prometeu ele. Vais estragar. Nós os dois vamos, porque somos humanos. Mas a diferença é que desta vez vamos consertar juntos. Eles ficaram ali, abraçados sob o céu de Lisboa, enquanto as estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dispersavam. Rodrigo levou-a até o telescópio. Quero mostrar-te algo, disse ele ajustando o equipamento. Olha. Beatriz olhou através da lente e viu Saturno, os anéis a brilhar magnificamente contra o negrume do espaço. É lindo, sussurrou ela. Ajudaste-me a lembrar de olhar para cima, disse Rodrigo. A lembrar que existe beleza além dos números, e por isso sou-te eternamente grato. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rodrigo e Beatriz começaram de novo, desta vez sem segredos, sem pressa,
Ele levava-a para jantares, para passeios no parque, para sessões de cinema, onde viam filmes antigos que ela amava. Ela apresentou-o a Camila oficialmente, levou-o para conhecer a mãe dela em Cascais, mostrou-lhe o mundo, além dos arranha-céus e salas de reunião. O livro de Beatriz foi publicado 6 meses depois e tornou-se um sucesso inesperado. A história da mulher comum que se apaixona pelo empresário poderoso tocou corações por todo o país. Em entrevistas, Beatriz era sempre perguntada se a história era autobiográfica. Ela sorria e dizia que toda a ficção carrega pedaços da verdade. Rodrigo estava em todas as sessões de lançamento, sentado discretamente no fundo, a aplaudir quando ela subia ao palco. Ele havia aprendido a dividir o protagonismo, a celebrar as conquistas dela, como se fossem dele também. E aos poucos, a Almeida Corporações também mudou. Rodrigo começou a delegar mais, a confiar na sua equipa, a encontrar equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Instalou um observatório no terraço do prédio e começou a oferecer sessões de astronomia para os funcionários uma vez por mês. Pequenos passos na direção de ser o homem que queria ser, não apenas o que achava que devia ser. Foi numa noite clara de dezembro, um ano depois daquela sexta-feira no observatório do Parque Eduardo Sétio, que tudo finalmente se completou. Rodrigo levou Beatriz para o terraço da cobertura dele, onde o telescópio estava montado. Havia velas acesas a formar um caminho, pétalas de rosas espalhadas pelo chão. "O que é tudo isto?" perguntou Beatriz a rir. Uma pergunta que deveria ter sido feita há muito tempo. Ele ajoelhou-se e Beatriz sentiu o coração disparar. Desta vez, havia uma caixinha diferente. Quando a abriu, um anel de noivado tradicional brilhava à luz das velas. "Beatriz Fonseca, ensinaste-me a olhar para as estrelas de novo. Ensinaste-me que nunca é tarde para recomeçar, para sonhar, para amar de verdade. Transformaste a minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. E agora, eu quero passar o resto dos meus dias a provar que fizeste a escolha certa ao dar-me uma segunda oportunidade. Queres casar comigo?" Beatriz estava a chorar e a rir ao mesmo tempo. "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel no dedo dela e puxou-a para um beijo que parecia selar não apenas um compromisso, mas toda a jornada que haviam percorrido juntos. Das cinzas da dor, eles haviam construído algo novo, algo mais forte. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima em Cascais, na praia onde Beatriz havia crescido. Não houve pompa excessiva, não houve demonstração de riqueza. Apenas família, amigos próximos e o mar como testemunha. Durante os votos, Rodrigo disse: "Eu prometo nunca mais tomar decisões por nós sem te consultar. Prometo ouvir-te, respeitar-te e amar-te todos os dias, mesmo nos difíceis. Prometo olhar para as estrelas e lembrar que me ensinaste a sonhar de novo." Beatriz respondeu: "Eu prometo desafiar-te quando te esqueceres de quem és. Prometo lembrar-te que és mais do que a tua empresa, mais do que o teu apelido. Prometo ser tua parceira, não tua subordinada. E prometo amar-te, nem apesar das tuas falhas, mas incluindo-as." Quando o juiz os declarou marido e mulher, a plateia aplaudiu de pé. Camila chorava abertamente. A mãe de Beatriz abraçava o homem que a sua filha havia escolhido, grata por ver a felicidade estampada no rosto dela. A vida não se tornou perfeita. Eles ainda discutiam, ainda discordavam, ainda tinham dias difíceis, mas a diferença era que agora enfrentavam tudo juntos. Rodrigo aprendeu a pedir desculpas quando errava. Beatriz aprendeu a deixar as paredes caírem quando sentia medo. Beatriz publicou mais 2 livros nos anos seguintes, cada um mais bem-sucedido que o anterior. Rodrigo começou a estudar astronomia formalmente, matriculando-se num curso noturno na Universidade de Lisboa. Aos 42 anos, ele finalmente permitiu que o rapaz que sonhava com as estrelas voltasse à superfície. E em noites claras, quando o trabalho e as obrigações ficavam para trás, eles subiam ao terraço com o telescópio e passavam horas a explorar o universo. Rodrigo apontava constelações, explicava sobre planetas distantes e Beatriz escutava,
maravilhada não apenas com o cosmos, mas com o homem ao seu lado que havia aprendido a ser vulnerável, a ser real. 2 anos depois do casamento, Beatriz descobriu que estava grávida. A notícia veio numa tarde comum, transformando o ordinário em extraordinário. Quando ela contou a Rodrigo, ele simplesmente a pegou ao colo, girou com ela pela sala e chorou de alegria. Chorou porque finalmente, depois de tanto tempo a construir muros, ele havia aprendido a construir lares. A filha deles nasceu numa manhã de primavera, com olhos escuros do pai e o sorriso teimoso da mãe. Eles chamaram-lhe Helena, que significava luz, porque era exatamente isso que ela representava, a luz que havia nascido da escuridão que ambos enfrentaram. E quando Helena cresceu o suficiente para perguntar como os pais se conheceram, Beatriz contava a história com honestidade. Sobre o café derramado, sobre o chefe frio que se revelou um homem de coração quente, sobre os erros cometidos e as segundas oportunidades dadas. Sobre como o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. Rodrigo completava dizendo que a mãe dela o havia ensinado a mais importante lição de todas, que nunca é tarde para ser quem realmente se é, que sonhos adiados ainda podem ser realizados, que estrelas ainda brilham mesmo quando nuvens tentam escondê-las, e assim, a jovem teimosa que ninguém achava que sobreviveria um mês ao lado do milionário mais temido de Lisboa não apenas sobreviveu, ela floresceu, transformou-se. E no processo, transformou também o homem que todos achavam incapaz de amar, porque no final, o que importava não era o império de vidro, os contratos milionários ou a reputação implacável. O que importava eram as noites sob as estrelas, as risadas partilhadas, as mãos entrelaçadas, enquanto construíam juntos um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado sozinho. Beatriz havia vencido onde todas falharam, não porque se encaixou no mundo dele, mas porque teve a coragem de mostrar que existia um mundo melhor à espera deles. Um mundo onde vulnerabilidade era força, onde sonhos importavam tanto quanto folhas de cálculo, onde o amor era a única métrica que realmente valia a pena medir. E enquanto Lisboa continuava a sua corrida frenética lá embaixo, no terraço de uma cobertura na Avenida da Liberdade, 2 corações batiam em sincronia, a olhar para o infinito e a saber que, apesar de todos os obstáculos, apesar de todas as tempestades, eles haviam encontrado o que procuravam, um no outro, para sempre.